Bom dia, espero que você esteja bem, com a graça de Deus. A mensagem de hoje que eu gostaria de deixar para você se encontra aqui no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, que está escrito assim: Ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Esse texto é muito interessante, muito explicativo. Aqui a palavra de Deus está dizendo: se falta-lhe sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Mas peça, porém, com fé. Tem uma ressalva aqui, né? Peça, porém, com fé. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Né? Se você observar, você verá que as ondas do mar é agitada, é jogada de um lado para o outro, não tem direção. Aonde o vento tocar, as ondas vão. Da mesma forma são as nuvens. Vem e passa, não chega a lugar nenhum. Aí no versículo 7 fala: não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Isso é se pedir sem fé, pedir duvidando. Tem muitas pessoas que pedem a Deus em oração alguma coisa e talvez aquilo que você está pedindo é do agrado de Deus, Deus deseja lhe dar, mas você pede sem fé, você pede duvidando, não vai receber. A falta de fé, a incredulidade faz com que nós não recebemos as bênçãos de Deus, a resposta de Deus positivamente. Quando Jesus aqui esteve, quando ele fazia um milagre, ele fazia questão de dizer para a pessoa, dizendo assim: olha, a tua fé te salvou. Então, Jesus realizava o milagre e o motivo maior daquele milagre acontecendo na vida da pessoa era a fé dela. Então, nós precisamos ter fé. Então, se falta fé também, da mesma forma que quando falta sabedoria, peça a Deus. Eu lembro, a palavra de Deus fala em Marcos capítulo 9, de um pai que tinha um filho processo, e aquele filho se jogava no fogo, e um dia o pai levou aquele menino para que os discípulos de Jesus o repreendessem, aquele espírito maligno, e eles não puderam. E Jesus então chega, pergunta o que está acontecendo, aí o pai conta a história, fala assim: meu filho está com um espírito suicida, demoníaco, que ele se joga no fogo para ser queimado, e a gente sofre com isso, mas Senhor, se o Senhor pode fazer uma coisa, nos ajude. E Jesus responde para ele: tudo é possível aquele que crê. E a resposta do pai fala: Senhor, eu creio, mas ajuda-na na minha falta de fé. Então ele acreditava em Jesus, mas faltava-lhe fé. Então percebe que acreditar e ter fé, ela é diferente, não é a mesma coisa? Porque a Bíblia fala que o diabo também crê, Jesus acredita que existe um Deus só, mas ele não obedece, ele não tem fé em Deus, ele não crê, ele não aceita a vontade de Deus na sua vida, então crer é diferente de fé. Só um parênteses aqui para você entender. Então, irmãos, é preciso ter fé. A palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fato de que das coisas que não se vê. Aí fala que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, junto com a minha crença a Deus, é preciso que haja fé. Não basta só crer em Deus, é preciso ter fé em Deus. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça que Ele te ama muito, está cuidando de você, cuidou até agora. Então fica em paz, fica tranquilo, né? Porque Deus ele está
cuidando de nós. E como eu disse, da mesma forma que como falta fé, ou como falta sabedoria e a recomendação da Bíblia que peçamos a Deus, então se lhe falta fé, faça como aquele pai, né, que levou o filho para que os discípulos de Cristo o expelisse. Peça fé. Diga para Deus, Senhor, eu creio no Senhor, mas me falta fé. Me ajuda na minha falta de fé. E Deus vai te ajudar. Um forte abraço. Fica com Ele.